Bom dia, hoje é dia 1º de novembro, uma segunda-feira. Nós vivemos dias difíceis, até para quem é de Jesus. A gente sente que há uma pressão diferente, agora há uma vigilância maior sobre o que nós falamos, sobre o que nós fazemos, sobre o que testemunhamos. Alguns pastores e líderes evangélicos estão muito preocupados com a possibilidade de perseguições aos cristãos e ao povo de Deus. Mas eu quero lhe contar algumas coisas baseadas em Romanos 8. Uma igreja rica do Ocidente sustentava muitos missionários, inclusive alguns que viviam num país pobre debaixo de forte opressão. Havia intensa perseguição aos cristãos. Muitos deles perderam seus empregos, foram agredidos, presos, tiveram suas mulheres molestadas por causa da sua fé. Então, um dia, essa igreja próspera conseguiu trazer esses seus missionários para o culto do seu aniversário. No meio do culto, chamaram aqueles homens de Deus lá na frente e disseram: nós sentimos uma alegria muito grande pela presença de vocês aqui. Temos orado muito por vocês para que não desfaleçam debaixo de tamanha perseguição. E um dos missionários tomou a palavra e respondeu: nós também oramos por vocês, com muito medo de que o conforto, a riqueza, o bem-estar com que vocês vivem hoje venham a afastá-los do compromisso com o Senhor. Na China de Mao Tse-tung, os comunistas perseguiram brutalmente a Igreja de Cristo. Os templos foram fechados e transformados em lugares de propaganda do Partido Comunista. Os missionários estrangeiros foram expulsos do país e os pastores colocados em cadeias ou executados. Acreditava-se que assim eles poderiam inibir os discípulos de Jesus Cristo e o avanço do Evangelho. A perseguição avançou e os crentes foram presos, mas na cadeia começaram a orar e a estudar com mais afinco a palavra de Deus. Então os líderes reconheceram que eles erraram, já que juntos na cadeia, sendo sustentados pelo dinheiro público, os cristãos se tornavam cada vez mais fortes. Então resolveram dispersá-los, enviando-os para trabalhar como carteiros nas províncias mais longínquas, dando-lhes apenas um salário que mal dava para a sua sobrevivência. Sem querer, transformaram aqueles cristãos em missionários sustentados pelo comunismo. Resultado: estima-se que hoje a igreja na China seja a maior igreja do mundo, com cerca de 120 milhões de pessoas. É que igrejas saudáveis transformam oposição em oportunidade de testemunho. Os cristãos já passaram por mais severas e calamitosas tribulações ao longo dos séculos. E sabe o que essas tribulações fizeram na vida deles? Elas os aproximaram ainda mais de Deus. Você sabia que o século XX produziu mais mártires na história da igreja cristã do que em todos os outros 19 séculos? E sabe o que aconteceu? O evangelho nunca deixou de avançar por causa de fome, nudez, perigo ou espada. A gente começa a perceber que tribulação faz parte do propósito pedagógico e didático de Deus para ficarmos mais parecidos com Jesus. A Bíblia conta uma outra história interessante. O rei de Moabe ofereceu uma grana preta para que Balaão, um profeta místico, amaldiçoasse Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento.
O profeta, de olho na sua independência financeira, ficou doido por aquela oferta. E quando se preparava para amaldiçoar, o Senhor o chamou e disse assim, aspas, Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Números 24, 8 e 9. Nada feito, não podendo amaldiçoar, Balaão então deu o conselho mais perverso que um profeta já deu: enviar prostitutas para o meio de Israel. Esse foi o conselho dado por Balaão a Moabe. E assim, o povo de Deus foi seduzido por aquelas meninas, veio uma doença venérea que exterminou 24 mil israelitas. Está lá, Números 25, versículo 9. O diabo não conseguiu destruir o povo de Deus, mas o pecado sim. E agora, o que nos importa? Na música Coração de Estudante, Milton Nascimento escreveu: nada a temer, senão o correr da luta. Nada a temer, senão esquecer o medo. Se essa música tivesse sido escrita por um cristão, certamente ele diria: nada a temer, a não ser o meu próprio pecado. Nada a temer, a não ser a minha infidelidade, que pode enfraquecer e acabar com o testemunho de um crente e de uma igreja. Provação, tribulação, perseguição, bruxaria, nada disso. Nada pode destruir a igreja, nem mesmo o diabo. Apenas quando o conforto, a riqueza, o bem-estar nos afastam de Deus, e aí a igreja se torna fria, apática e cruel e infiel. Só isso pode fazer com que a igreja caia, a sua infidelidade, porque só a igreja pode destruir-se a si mesma. Quando morava em Portugal, aprendi um cântico que dizia assim: Abba, Pai, faze-me ser teu, somente teu. Meus desejos possam ser mais e mais os teus. Nunca o meu coração se esfrie, nunca me deixes cair. Abba, Pai, faze-me ser teu, somente teu. Uma boa oração, não é? Vamos orar nós agora? Ó Pai, obrigado pela certeza da Tua presença conosco em todos os momentos da vida. Nada pode acontecer sem a Tua permissão. E obrigado pelas oportunidades que nós temos tido de testemunhar do Teu amor. Ó Deus, queremos continuar, permanecer fiéis ao Senhor, haja o que houver. Dá-nos, ó Deus, intrepidez e ousadia para a tempo e a fora de tempo falarmos do Teu amor. Obrigado, porque sabemos que o Senhor está conosco e que mandinga não pega em crente, bruxaria não pega em crente, provação não nos afasta do Teu amor, perseguição não é capaz de fazer com que o Senhor nos abandone. Nada é capaz de nos afastar de Ti e do Teu amor. Ajuda-nos tão somente a nos mantermos fiéis até a morte, e que seja assim para a glória do Teu nome. E nós pedimos a Tua bênção para essa semana, e a pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.